Esse vídeo é um corte da live dos Meio Armadores. A gente está semanalmente na Twitch ou no Facebook. Acompanhe a gente no Instagram para ficar por dentro das nossas novidades e da nossa programação. Demorou? Bora pro vídeo. Bom, falando em brincadeira, quem não está mais brincando é o Campeonato Paulista, que chegou nas quartas de final. Agora é hora do vamos ver, olha do filho chorar e a mãe não vê. É hora da porrada cantar, certo? Da gente sair em desespero gritando loucamente alguma classificação, aí quem sabe o título aí. Vai começar as quartas de final do Paulistão. E o primeiro jogo é o jogo, né, senhoras e senhores? Porque nós teremos Palmeiras e São Bernardo, simplesmente as duas melhores equipes do Campeonato Paulista. Eu acho que é um pouco triste ver eles se enfrentando tão cedo, uma das duas ser eliminadas, olhando pelo campeonato, né? Porque acho que o São Bernardo podia almejar uma semifinal, uma final. Talvez essa poderia ser até a final, porque são as duas melhores equipes, mas o regulamento do Campeonato Paulista também tem suas bizarrices. E nós veremos agora esse cruzamento. Adiel Reis, são 8 equipes no momento, né? E Palmeiras e São Bernardo são as favoritas? Ou você ainda vê Corinthians e São Paulo podem brigar pelo título? Palmeiras é franco favorito para a conquista do campeonato, pelo elenco que tem, mas deu uma desacelerada aí. Corinthians, de vez em quando tem lampejos, né? Também corre por fora. São Paulo também tem o Rogério Ceni, que é o grande defeito, mas tirando isso, eu acredito que também tem chance. São Bernardo, Estevam, na minha opinião, é injustiçado pelo regulamento. E concordo com você quando diz isso, porque poderia muito bem fazer umas quartas de final assim, mais equilibrada, porque nesse confronto o Palmeiras é franco favorito, já diria Veloso. Eu acho que o Palmeiras é muito favorito contra o São Bernardo. Mas eu queria perguntar uma coisa para você, Estevam, antes da gente passar para o Cássio a palavra. O que tu acha desse regulamento, cara? Porque o Ituano se classificou e há 2 rodadas atrás estava brigando para não cair. Eu elogiava o regulamento do Campeonato Paulista, mas depois desse ano, esquece. Acabou, parou. Já deu o que tinha que dar, acho que precisa ser revisto. Porque alguns times foram prejudicados e o São Bernardo é um deles. Fez uma excelente campanha, uma excelente primeira fase e corre risco de ser eliminado nas quartas por enfrentar o Palmeiras e o segundo jogo é o jogo único, né? Jogo único. No Allianz Parque, na casa do Palmeiras. Então, mais difícil ainda. Vai ser no Allianz Parque esse jogo mesmo? Vai. O São Paulo saiu complicado. O São Paulo joga segunda, no Allianz Parque. Então, é complicado pro São Bernardo. Eu concordo, acho que esse regulamento aí do Campeonato Paulista eu nunca fui muito fã, não. Sempre achei ele... Primeiro que você não enfrenta as equipes do seu grupo. Isso acaba gerando essa questão aí com o Ituano, né? Que não... Por exemplo, acho que o Mirassol tinha umas outras 2 equipes do interior que tinham campanhas muito melhores que o Mirassol e não se classificaram porque estavam em grupos mais fortes e acabaram não entrando ali nas 2 primeiras colocações dos grupos, que são que dão as classificações para as quartas, né? E aí a gente tem essa situação do Ituano. Acho que essa questão também das 2 equipes dos grupos se enfrentarem de cara, acho que tinha que ser revisto, porque se leva em conta a melhor campanha para definir os confrontos, né, os mandos de campos, podiam usar logo a classificação geral para se definir os confrontos de uma vez, né? Então, por exemplo, nesse cenário, por exemplo, o Palmeiras enfrentaria o Ituano. Acho que seria uma coisa mais justa, né? Olhando o todo da campanha. Porque você tem que fazer 12 jogos logo. Pelo menos você tem uma outra premiação, um outro tipo de vantagem pela campanha que você fez, né? Porque acho que é muito jogo pra no final ter uma vantagem só do mando de campo. Eu não sei, acho que o campeonato tinha que ser revisto. Eu era a favor, inclusive, de encurtar ainda mais, fazer os times se enfrentarem só entre os grupos. Então faz ali ida e volta só dentro dos grupos os confrontos, e aí quem passou se mata depois nas quartas de final. Aí podia ser até ida e volta, né? Pra dar uma enchida no calendário, se eles quiserem, porque a federação também vai querer puxar a sardinha pra eles. Exato, sorteio, mas do jeito que tá, eu também acho meio bizarro. Essa ideia de você jogar contra os adversários fora do teu grupo
e possibilitar que uma equipe de pior campanha seja classificada, eu acho, pra mim, o ponto mais crítico desse regulamento aí. Mas eu queria saber do Cássio aí, como é que ele vê esse cenário do Campeonato Paulista também. Você concorda com esse regulamento? Você vê o Palmeiras como favorito? Enfim. Palmeiras, vamos começar pelo mais fácil, né? Palmeiras é um time copeiro. Ou você acha que ele vai ser favorito, como disse o Veloso mais cedo aí? Eu acho que eu vou pensar que o Palmeiras vai ser um time favorito. Palmeiras é copeiro. Eu acho, né? Palmeiras é um time copeiro, tem um treinador que sabe jogar a Copa, já mostrou isso muito bem, que é o Abel. Pelo trabalho que vem fazendo, a força do seu elenco, já mostrou que é favorito para sempre entrar em qualquer competição com um time a ser batido. Agora, a questão do Campeonato Paulista, Estevão Barros, você falou muito bem. Os moldes que ele está hoje, ele é estranho, né? Você não depende exclusivamente da sua força. Quer dizer, depende. Se você ganhar todos os jogos, você não passa preocupação. Mas, visto no futebol, você não enfrentar o seu adversário é uma questão até um pouco antidesportiva, ao meu modo de ver. Essa questão que você colocou é muito boa, mas o que eu estava pensando aqui, os meus botões, como seria definido o descenso. Lembrei agora do time do Santos, que não se classificou e também não caiu. E esse fraco time do Ituano escapou aí do rebaixamento e ganhou uma vaga também na próxima fase. O descenso, eles usam também as duas piores campanhas, né? Os dois times com as piores campanhas do Campeonato Paulista, eles são rebaixados, né? Tanto que a Portuguesa conseguiu se safar na última rodada, terminou empatado com o São Bento no número de pontos, mas pelo saldo conseguiu se classificar. E aí caíram São Bento e Ferroviária, se eu não me engano. Foram as duas equipes rebaixadas para a Série A2. E acho que poderia, né, se manter. Acho que a questão do rebaixamento tá bem definida. Acho que é a mais clara. Não seria assim, numa eventual mudança de regulamento. Acho que essa tá bem definida. Não precisa mexer tanto. É mais a questão de confrontos mesmo, né? Distribuição de jogos, enfim. Acho que mudar um pouco mais a questão de como é feito essa tabela aí, porque eu acho muito confuso. Distribuição, cara. Né? Como diria a querida banda de Brasília, Pebble Hood, com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê a sua fração? Eu queria saber se você vê aí, né, até o Red Bull Bragantino, se não corre por fora aí para ser campeão, como é que você vê? O Palmeiras é franco favorito, mas queria que você dividisse melhor a parcela aí dos outros 3 times de Série A, né? Corinthians, Red Bull e São Paulo. Queria que você também comentasse sobre eles. E o Santos? O Santos foi de base já. Bull. Vai disputar a taça do interior. Não, nem isso vai. Podia. Do interior. Red Bull Santos. Assumiu... Estevão e Cássio, o Red Bull assumiu a parcela que é do Santos, tá? Eu acho que, vamos colocar assim, 40% de chance do Palmeiras ser campeão, sobram 60%, divide em 20% para Corinthians, 20% para São Paulo e 20% para Red Bull Bragantino. E eu falo isso por quê? Porque são jogos únicos. Então, o Corinthians pode muito bem aliar, como pode muito bem sofrer uma derrota e ser eliminado e passar um vexame. Então, é complicada a situação, tanto para Corinthians, para São Paulo e para o Bragantino. Como eu falei, nesses jogos de quarta de final, o Palmeiras é o único que, como já diria Veloso, a gente já acha que tem se classificado e o regulamento deu uma ajudada. E vai eliminar um adversário forte, que poderia prejudicar muito bem os outros 3, como já prejudicou. O Corinthians tem costume de crescer em fases eliminatórias. Ele vai tentar mostrar um grande jogo, tentar desempenhar um futebol bom, e dependendo de como for essa partida eliminatória, ou ele vai chegar com moral ou ele vai chegar pressionado para a semifinal. Eu acho também que é favorito e que vai passar. Mas pode ter aqueles apagões que eu já falei, que o trabalho do Fernando Lázaro ainda não se tornou consistente. É óbvio que faz as quartas de final em casa, mas pode pegar um São Paulo pelo chaveamento, né? Não, Estevão, pode pegar o São Paulo, e a final e essa semifinal ser no Allianz Parque, se não me engano, e não é nem no Morumbi. Então, vai ser um jogo franco, com estádio neutro, e as chances vão se equiparar, tá?
Corinthians e São Paulo vão se classificar para a semifinal, vão jogar uma semifinal assim, num campo que o Palmeiras, que o São Paulo não conhece bem, que o Corinthians também não conhece bem, é um campo, vai ser neutro, esse jogo vai ser muito bom de assistir, não vai ser legal para os torcedores. Então, é importante a gente analisar duas coisas. Primeiro, como o Corinthians vai chegar, tá? E como o São Paulo vai se comportar diante, jogando no estádio que não é o seu. Ele vai ter o mando de campo, mas vai ser no estádio do Palmeiras. Então, são esses os fatores que eu entendo. Exatamente. São esses os fatores que eu imagino que possam servir de parâmetro para a gente ver como é que vai ser o desempenho das equipes. Mas os dois passam, Corinthians e São Paulo passam. O jogo do Bragantino eu gostaria de ver. Cássio Ângelo, como é que você vê também, né? Eu não sei se o São Paulo passa com tanta facilidade, o Água Santa terminou empatado o número de pontos pro São Paulo, então é um time que pode dar trabalho, mas você vê esses outros 3 times com chances ou vão brigar para ser vice-campeão? Eu vejo com chance, sim. Essa fase agora que vem aí são jogos únicos, né? Sim. Jogos únicos, tudo pode acontecer. Agora, que o Palmeiras é o franco favorito para conquistar o Campeonato Paulista, mas vejo também os outros 3, como o Adiel colocou, com a sua parcela aí para chegar a conquistar essa taça. Mas eu acho que o São Paulo passa pelo Água Santa sem dificuldades. Acho até que o Água Santa pode fazer um jogo duro contra o São Paulo, mas deve dar lógico, o tricolor do Morumbi deve se classificar. Apesar desses times fazerem boas campanhas, mas jogo único, muitas vezes a camisa pesa. Eu não sei qual assunto, mas imagino que ainda seja o Campeonato Paulista. Cara, eu tenho uma dúvida. Qual seria o ideal para o Campeonato Paulista? Porque existe uma cota de jogos que os times do interior precisam cumprir, né? Não é? Tem que ter uns jogos mínimos entre todas as equipes. Qual seria o ideal? Pontos corridos mesmo? Normal? Ou seria muitas partidas? Não, eu acho que é muito longo. Eu era a favor de manter essa mesma distribuição, 4 grupos com 4 equipes, mas aí você joga entre os grupos mesmo. Então, por exemplo, ao invés de ter o São Paulo enfrentando os adversários do grupo do Corinthians, você teria o São Paulo enfrentando os adversários dos próprios grupos. Quer dizer, as equipes enfrentando os adversários dos próprios grupos. E aí você faz ali partidas de ida e volta dentro. Ida e volta? Seria legal, né? Ida e volta, exato. E aí os 2 melhores classificados avançam e as 2 equipes de piores campanhas seriam rebaixadas. Aí o que eu mudaria era a questão do enfrentamento das quartas, né? Ao invés de você enfrentar a equipe do seu grupo, faria um sorteio ou distribuiria por campanha, né? Então o de melhor campanha enfrenta o de pior e assim por diante. Acho que seria uma forma mais justa para o Campeonato Paulista. E aí acho que poderia ser ida e volta também. Quartas, semis e finais. Ou a final seria mais emocionante, né? Ou a final poderia ser em jogo único, né? Que inclusive acho que era lá nos Estados Unidos. Em Los Angeles. A ideia era ano que vem o Pacaembu volta, faria jogo único no Pacaembu, né? Que é o estádio da cidade. Acho que seria mais justo. Cara, seria da hora. A ideia é boa. Vamos escrever ela e mandar para a Federação Paulista. Eles vão limpar a bunda com ela, Diel. Não adianta, não. Esses caras eles são contra as boas ideias. Esses caras aí, eles são os animais. Eles não se importam com isso, não. Estevão, tu lembra quando acho que foi o Marcelinho que foi contratado pela Federação Paulista? Sim. Aí a torcida tinha que ligar. E a torcida que mais ligasse, a federação ia entregar o Marcelinho. Teve esse concurso? Rolou. Ele acabou indo pro Corinthians, eu acho. Também era a única que ia querer, né, velho? Não. Que isso? Não. Ok, eu entendi. Nada contra o Marcelinho, mas, porra.